Olá, amados, graça e paz. Aqui o irmão Fábio Gomes. Bem-aventurados sois aqueles que perseveram dia após dia na vigilância, meditando na palavra que é viva e eficaz, de dia e de noite, buscando sempre aquele que nos diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Bem-aventurados que nele depositam a confiança. Tudo posso naquele que nos fortalece, e aquele que do qual agrada daqueles que perseveram dia após dia. Não habita em templos feitos por mãos humanas, e tampouco sejais amoldados por mãos meramente humanas, mas se quiseres receber algo, buscai sempre do alto. Aquele que tudo opera e executa está sempre nos aperfeiçoando com um caráter aprovado, que não tem que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque daqueles que perseveram constante, sempre agradando ao Senhor, não fazendo para serem vistos pelos meros mortais, e tampouco para o agradá-los, mesmo porque aqueles que anunciam em espírito e em verdade os confronta, os pecadores e desobedientes. Mas a palavra diz: tu vive no meio de um povo amotinado, continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Assim como também nos ensina: orai para aqueles que são sem fé, para que venham se quebrantar o seu coração, e no devido tempo, para que a semente boa venha prosperar em vosso coração. Assim como também para aqueles que têm discernimento, ele nos ensina: para aqueles que conheceram plenamente a verdade e desviaram, e estão, como a palavra diz, tu não és frio nem quente; antes fosse frio ou quente, mas porque tu é morno, estou a ponto de o vomitar. A estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvireis. Assim a palavra nos diz: porque conheceram plenamente a verdade e usaram, ao invés de anunciar a verdade, usaram aquilo que é para interesse próprio, aonde estão sempre desviados e desviando aqueles que os dão ouvido. Assim como Jesus já advertia: vos envio em meio a lobos. O lobo, quando vem, na verdade, por estar disfarçado de ovelha, e quando vem o lobo, ele é o primeiro a fugir. Assim a palavra nos diz: é como um mercenário que não tem zelo, assim como gosta de fazer discípulos para si mesmo, para ser ovacionado, para comer da vossa carne e arrancar a vossa lã, ávidos pelo lucro, aonde estão sempre a enganá-los. Não são detentores da verdade. A palavra diz: não move um dedo para os ajudá-lo, e ainda coloca um fardo pesado sobre os vossos ombros, porque estão segundo o opressor, aonde não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Mas para aqueles que anunciam a verdade, assim como Jesus já dizia, se chamaram até o dono, a cabeça da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Mas perseverai, e se anunciamos pelo Espírito que é verdade, é chegado o reino dos céus sobre eles, porque o Senhor nos ensina: outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique e o justo, assim como os que servem o rachão maldoso. Ele já dizia que antes da ceifa final, que as datas e exclusividade do Pai não vos compete a saber, assim como nem ele e nem os anjos sabem. Ele já dizia e nos dava sinal que quando o trigo amadurecesse, ainda não sendo a ceifa final, faria a separação do joio do trigo. O joio, a semente má. Enquanto o homem estava dormindo, o inimigo veio e semeou o joio.
onde dizia, quer que arrancamos o joio, e ele dizia, se arrancarmos o joio agora, o trigo vem junto, mas então que chegaria o dia, quando o trigo amadurecesse, então seria arrancado o joio e o trigo permanece. Aonde ele nos ensina, aquele que não é contra nós, é por nós. Assim, aquele que fala em meu nome, tampouco falará contra, mas que então chegaria o tempo, pelo esfriamento do amor e apostasia, então seriam contra, e aquele que não ajunta com ele, ele espalha, assim nos diz o Senhor. Por isso, tem de bom ânimo aqueles que perseveram sempre na constância, segundo o seu Espírito, porque ele nos ensina, nenhum de vós se perderá, ele é aquele que nos sustém, que nos fortalece dia após dia. Os ímpios perecem sobre toda a terra, mas aqueles que são justificados pelo o grande justo, na verdade, a palavra diz, florescem sobre toda a terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.